A paz do Senhor Jesus. Então eu estou gravando mais um vídeo para o meu canal. E antes de entrar no meu testemunho, peço para que os irmãos se inscrevam, ativem o sininho das notificações, dê o like, compartilhe meu canal para que mais pessoas venham estar acessando ele, olhando os vídeos, dando like também. E também peço que, se os irmãos tiverem ideias de temas, pode deixar nos comentários que eu vou estar lendo e, se possível, fazendo. Amém, meus irmãos? Então, meu testemunho hoje de uma fase muito difícil da minha vida, que foi quando eu tive depressão. Eu tinha 12 anos quando eu tinha depressão e foi um momento muito difícil, porque o inimigo ataca a pessoa que tem depressão pela mente, por pensamentos, tanto pensamentos suicidas que eu tinha, mas eu não pensava em me matar com remédios, mas sim com corda, talvez com faca. É esses pensamentos que eu tinha, eu me lembro exatamente como era. E hoje, graças a Deus, eu não tenho mais esses pensamentos. E os pensamentos que o inimigo colocava na minha cabeça era que ninguém me amava, minha família não me amava e não precisava de mim. A igreja não me amava, não precisava de mim. Jesus Cristo não me amava e não precisava de mim. Deus só tinha me feito para sofrer. Era esses pensamentos que eu tinha. E pode parecer mimimi, mas não era. Porque eu tinha tudo em casa. Eu tinha pais que são casados, que estavam juntos e estão juntos até hoje. Eu tinha uma irmã, eu tinha uma vida boa, mas eu não tinha como explicar por que eu sentia aquilo. Porque eu ia para a escola e parecia que todo mundo me odiava. Porque, primeiro, eu não conseguia fazer amigos porque ser extremamente tímida. E eu acho que pessoas tímidas acabam sofrendo mais quando tem esse tipo de, vamos chamar de doença, depressão, né? E eu me sentia muito mal, eu ficava sozinha, eu ficava triste e eu não entendia. Não tinha explicação para isso acontecer. E foi um momento muito difícil porque o inimigo ele ataca muito a mente. E a depressão, para se libertar, não é um dia, não é dois, é sempre. Tu tem que estar sempre se libertando. Hoje, graças a Deus, meus irmãos, eu não tenho nenhum tipo de pensamento suicida. Eu não penso em tirar minha vida, porque eu creio que Deus tem um ministério para mim. Quer que eu faça coisas nesse mundo, quer que eu pregue para jovens, quer que eu pregue para pessoas, quer que eu, através da minha vida, pessoas sejam salvas. Então, e naquela época também, eu me lembro que eu não buscava Deus. Eu ia para a igreja e por isso que o inimigo atacava minha mente, porque eu não buscava Deus. Eu não orava, eu não jejuava, não fazia nada, eu apenas ia para a igreja, lia a Bíblia na igreja, fazia tudo só na igreja. Eu não buscava, porque eu não tinha esse intuito de buscar. Eu achava que ser cristã era aquilo que eu estava fazendo, ir para a igreja, eu sou cristã. E acabou e não é assim. Foi um momento muito difícil, eu sofri muito. Muitas vezes eu chorei de noite, ninguém sabe. Até hoje ninguém sabe, porque eu nunca contei isso. Eu nunca contei esses pensamentos que eu tinha para ninguém. E quando uma pessoa tem depressão, ela não costuma falar para todo mundo. E por que a depressão tem se tornado mimimi para muitos? Porque tem pessoas querendo ganhar views, ganhar visualizações por ter depressão, por brincar com a depressão. E por isso que muitas pessoas que têm depressão acabam caindo nesse grupo todo. Porque não é todos que são mimizentos. Tem uns que são verdadeiros, que estão sofrendo. Por isso que muitos não falam, e quem tem depressão costuma não falar. E por isso que tem muitas notícias, às vezes, dizendo: fulano se matou, mas fulano era feliz, fulano ria, fulano chegava e ria muito, brincava bastante, mas se matou. Por quê? Porque ele estava sentindo uma dor. E quando a pessoa tem depressão, ela só vê uma coisa, que é o suicídio. Eu até choro, meus irmãos, porque é algo assim muito, não é que não tá doendo em mim, é algo que eu me sinto feliz de contar pra vocês que eu fui liberta, porque Jesus me libertou hoje. E só vê uma saída, o suicídio. Porque pra quem tem depressão, ele não enxerga amor, ele só enxerga dor, ele só acha que ele sofre, que ele padece, que ele nunca vai conseguir nada, porque tudo isso vem do maligno, que quer que nós acabemos com a nossa vida, nós que temos propósito, porque eu creio que eu tenho propósito, você tem propósito de servir ao reino dos céus, de servir a Deus aqui na terra, de salvar pessoas.
Então, como eu disse, que para quem tem depressão, a única coisa é o suicídio. Não tem outra coisa. A gente pensa que não tem como fugir disso, como acabar com essa dor, mas tem sim. E só Jesus ele pode acabar com essa dor. E foi assim que Jesus me libertou. Hoje, a minha cabeça está sempre pensando sobre Jesus. Eu estou sempre com a cabeça orando para que não venha pensamentos do passado, para que o inimigo não ataque a minha mente, para que o inimigo não venha estar me influenciando a fazer coisas erradas. Por isso que um cristão ele tem que buscar, ele tem que orar, ele tem que jejuar, ele tem que estar em oração. E como eu disse, para quem tem depressão só vê o suicídio. E eu até tentei me suicidar, mas a minha irmã estava em casa. Eu ia me suicidar, ia cortar os meus pulsos, ia cortar os 2 pulsos e ia sangrar. E ninguém ia saber. Mas a minha irmã estava em casa e não deixou que eu me encostasse em mim com a faca. E depois ela veio contar para minha mãe. E ainda minha mãe depois me levou no psiquiatra, né? E ficou um tempo em casa. Ficou 2 meses em casa, se eu não me engano, para me cuidar. Porque eu digo, é muito difícil quem passa por isso. Porque a pessoa que tem depressão nem ela consegue explicar da onde que vem essa dor. Da onde que vem essa angústia de tantas vezes ter que chorar sozinho e ninguém entender. Mas Jesus entendia. Só que eu não escutava a voz de Deus. Porque a minha mente estava focada em quê? Em suicídio. Em acabar com tudo. Porque era isso que eu queria. Eu queria paz. Eu queria acabar com tudo. Eu queria terminar com aquela dor que eu sentia lá dentro. E que eu não poderia contar pra ninguém. Porque ninguém entende. Ninguém entendia e ninguém entende até hoje. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos. Não mudou ainda. As pessoas não entendem a dor dos outros. Não entendem até passar. Não entende como é ruim chorar sozinho, mas eu sabia, hoje eu sei que Jesus ele estava lá comigo. Mas na época eu não sabia, eu achava que eu estava sozinha, que não tinha ninguém para mim. Mas Jesus ele estava lá, mas eu não sabia. Eu não conseguia sentir, porque eu não buscava. E por isso que nós temos que nos alicerçarmos no Senhor. Para que a gente não venha estar deixando o inimigo trabalhar em nós, na nossa mente, na nossa vida, no nosso ser. Porque eu acabei tentando fazer e podia ter conseguido, meus irmãos. E se eu conseguisse, onde é que estaria a minha alma? Onde eu estaria? Eu tinha acabado com tudo, com o que Deus tinha para mim, com o que Deus tinha planejado para mim. Eu tinha acabado com tudo e não ia ter mais volta. Porque quem se mata, meus irmãos, infelizmente, com certeza para o céu não vai, porque só Deus pode tirar a vida e dar vida. Então, por isso que eu venho dar esse testemunho para que pessoas que já tiveram não cometam suicídio. Não cometam suicídio porque Deus ama vocês. Deus ama, Deus quer te libertar. Deus quer te salvar, Deus quer te usar para um grande propósito. O propósito de salvar almas, o propósito de buscar pessoas. Na época eu não entendia e hoje eu quero usar o meu testemunho para que almas venham ser salvas, para que almas não cometam o que talvez não façam o que eu estava fazendo antigamente, que eu só pensava em terminar com tudo. Era o meu pensamento dia após dia, era na escola eu pensava isso. Às vezes eu ia... Isso ninguém sabe, mas às vezes eu saía da sala de aula, eu ia pro banheiro e eu chorava. Porque eu não sentia amor de ninguém, eu não conseguia sentir, parecia que eu estava com o meu coração fechado para sentir. E eu não me importava com ninguém também, porque como no meu pensamento ninguém se importa comigo, por que eu vou me importar com os outros? A minha morte não vai fazer diferença. Eu tá lá embaixo da terra, ter morrido não vai fazer diferença. Eu tá dentro do caixão não vai fazer diferença pra ninguém, porque ninguém se importa. Era esses pensamentos que eu tinha. E foi muito tempo até eu me libertar daquilo. Tanto que depois eu tive pensamentos, mas eu escolhi não fazer. Eu escolhi permanecer firme, eu escolhi começar a buscar. Porque só assim eu me libertei, só assim que Jesus me libertou. E só assim que Jesus vai te libertar, porque eu fui no psiquiatra,
ou psicólogo, eu não me lembro se era psiquiatra ou psicólogo por um tempo, e depois eu não fui mais, e aí eu me libertei. Foi com a palavra de Deus, foi com Jesus, foi sentir o amor de Deus, porque muitas vezes, meus irmãos, pra gente sair de um problema que nós temos tanto problemas na mente, problemas do coração, problemas de depressão, é com a palavra de Deus, tudo se liberta com a palavra de Deus. Porque muitos querem profecias, mas a palavra de Deus ela é própria profecia. Então se você quer sentir Deus, leia a palavra, busque o Senhor, assim você vai sentir Deus. Ah, mas eu preciso escutar uma profecia de alguém. Peça para o Senhor, Ele mesmo te mostra, porque Jesus, Deus, Ele mostra em sonhos, Ele fala para você próprio, Ele chega em ti, Ele fala. Deus, Ele fala, mas tu tem que abrir teus ouvidos. E naquela época eu não abria meus ouvidos para escutar que Jesus me amava, que Jesus tinha pagado um alto preço naquela cruz por mim e por você. Que Ele tinha morrido, Ele tinha ressuscitado, e não era para mim cometer aquilo, porque não era para mim fazer nada contra a minha vida, mas era para mim continuar marchando, continuar fazendo a vontade do Senhor, continuar com a minha libertação. Foi só assim que eu me libertei. E naquela época eu também lembro que eu era muito atacada por pesadelos, meus irmãos. Eu tinha pesadelos constantes. Eu até sonhei um sonho que eu tive que foi muito real, de eu sonhar que eu pegava uma corda com as minhas próprias mãos e eu estava dormindo na cama da minha mãe, e eu apertava aquela corda no meu pescoço e eu acordei sentindo aquela opressão no meu pescoço. E foi muito real para mim, que eu acordei até assustada. Foi horrível, mas hoje, graças a Deus, eu me libertei, meus irmãos. E eu espero que através desse vídeo você possa entender que você é especial para o Senhor, que você é amado, que você tem um propósito nessa terra, e não deixe o inimigo trabalhar na sua mente. Busque mais, ore mais, jejue mais. Amém, meus irmãos? Este foi o vídeo de hoje. Que Deus os abençoe e a paz do Senhor, meus irmãos. Até o próximo vídeo.